Olá! O último encontro, que foi o de número 57, foi o último vídeo que nós produzimos sobre a profissão de fé, que se constitui da primeira parte do catecismo da Igreja Católica. Vimos artigo por artigo, fazendo um resumo aí dos principais destaques. Nós sabemos que o catecismo tem 4 partes, então nós terminamos a primeira. Hoje nós começamos a segunda, que tem esse título de A Celebração do Mistério Cristão, que se constitui da liturgia dos sacramentos. Depois desses vídeos que agora nós começamos então a partir desse número sequencialmente, ainda vai ter a terceira parte e a última parte do catecismo. Então, você estando aí conosco, seguindo esses nossos encontros, você vai ter uma noção geral e um pouco mais aprofundada da doutrina católica. Então, comecemos sobre a celebração do mistério cristão. O que vem a ser? Nós celebramos esse mistério. Mas que mistério é esse? O fato de incompreensível para nós, porque se trata do amor de Deus, que é incompreensível, ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, como vimos na profissão de fé. Ele se encarnou, se fez um homem, teve morada entre nós fisicamente, por pouco mais aí de seus 30 anos, mas padeceu, foi preso, torturado, foi executado, condenado à morte, sepultado. No terceiro dia ele ressuscitou. Tudo isso nós já vimos. Agora a igreja celebra esse mistério, que nós também podemos chamar de mistério da fé. Tanto que o sacramento da Eucaristia, que faz parte agora dessa segunda parte do catecismo, é o ápice da vida cristã, e em todas essas missas a gente diz, o padre lá diz, eis o mistério da fé, logo depois da narração da instituição da Eucaristia, que a gente chama de consagração. E o que vem a ser esse mistério da fé? É o ponto central da liturgia. Nós ali, nesse mistério da fé, nós anunciamos todo esse mistério da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador. Olha que nessa celebração, o parágrafo 1068, a partir dele agora nós já estamos então iniciando, tem essa frase aqui: a igreja anuncia e celebra o mistério de Cristo em sua liturgia, que é o que nós vamos ver agora, a fim de que os fiéis vivam e deem testemunho dele, de Cristo, no mundo. Então, nós passamos a estudar agora, nessa parte do catecismo, essa liturgia dos sacramentos, um por um, mas a gente precisa antes ter algumas noções do que vem a ser liturgia, porque sem a gente entender o que vem a ser liturgia, a gente acaba às vezes participando da missa sem entender muito bem o que ela vem a ser, ou a gente participa do batismo, do sacramento da crisma e de algum outro sacramento sem entender esse serviço de Deus a nosso favor, que é a liturgia. Para quê que nós temos que celebrar então todo esse mistério da fé? Para dar testemunho de Cristo, anunciá-lo ao mundo. Então vamos ler os parágrafos seguintes, são poucos, mas para a gente já ter uma noção inicial
desse serviço da igreja, serviço de Deus a favor do seu povo. Parágrafos 1069 e 1070. Vamos ler, em seguida, todo esse texto e algumas considerações que nós podemos fazer. Venha comigo. A palavra liturgia significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo e em favor do povo. Na tradição cristã, ela quer expressar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. Em seguida, o outro parágrafo. A palavra liturgia é empregada no Novo Testamento para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a efetiva caridade. Em todas essas situações, trata-se do serviço de Deus e dos homens. Na celebração litúrgica, a igreja é serva à imagem do seu Senhor, que é o único liturgo, participando do seu sacerdócio, culto, profético, anúncio e régio, serviço de caridade. Liturgia. Essa palavra vem de leiturgos. E aqui a gente tem uma forma portuguesada, liturgo. Significa uma ação de um funcionário público na antiguidade. Alguém que fazia um serviço público. Essa é a origem inicial da palavra liturgo, da onde vem liturgia, que é um serviço para o povo, uma obra pública. Quando esse termo passa a significar apenas esse serviço de culto, de celebração religiosa, a gente vai então entender que é um serviço da parte do povo, em favor do povo, como acontece nos sacramentos, que fazem parte agora dessa segunda parte do catecismo. Então, liturgia é obra de Deus, mas também é obra dos homens. Aqui tem um texto, todas essas citações, desde aqui a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, que são aí nesse texto, é um trecho tirado do primeiro documento que saiu do Concílio Vaticano II, que é a Constituição da Sacrosanctum Concilium. Aliás, esse exemplar aqui meu, ele é o primeiro que saiu pela editora Vozes, ainda está em latim e em português, porque é o primeiro documento do Concílio Vaticano II. No ano de 1964, que Paulo VI promulgou essa Constituição. E foi uma revolução para nós na liturgia, uma adaptação à realidade nossa atual, porque até então todas as cerimônias eram, por exemplo, em latim. Foi fundamental, essencial, foi radical a mudança que aconteceu na liturgia depois do Concílio Vaticano II. Nós temos, por exemplo, agora, muita gente já acha tão comum, porque já há quantos anos, mas é no idioma local, por exemplo, a missa, as cerimônias, os ritos, tudo em português. Antes era tudo em latim. Isso para destacar apenas algum aspecto, mas esse documento continua ainda válido
E é o que consta sobre liturgia oficialmente na igreja. Então aqui tem todo esse texto, né, extraído para explicar o que vem a ser liturgia, logo em seguida também, para a gente ver que a liturgia, nós estamos participando com Cristo, que é o único liturgo, né? É um serviço de Deus e dos homens, a liturgia. O Deus é o único liturgo, mas a gente participa com ele dessa celebração, porque ele continua, né, essa obra da redenção, desse mistério da fé, na liturgia que nós celebramos todos os dias. Nós participamos então desse sacerdócio. Nós já tivemos a oportunidade, quando falamos da igreja, né, porque nós, participando do culto, nós também somos celebrantes. Sacerdócio, nós somos sacerdotes, profetas e reis. A gente também anuncia essa redenção e a gente age, a gente reina, a gente administra, a gente toma conta da igreja e do povo de Deus. Então, a gente participa desse governo da igreja com Cristo, por Cristo e em Cristo. Então aqui nós temos um trecho dessa Constituição do Vaticano II, né, que é a Sacrosanctum Concilium, que está valendo ainda, é oficial. Vamos ler. Com razão, portanto, a liturgia é tida como o exercício do mundo sacerdotal de Jesus Cristo, no qual, mediante sinais sensíveis, nós vamos estudar isso depois, é significada e de modo peculiar a cada sinal realizada a santificação do homem, e é exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto decorre que toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é ação sagrada por excelência, e nenhuma outra ação da igreja iguala sua eficácia em grau e qualidade. É muito profundo esse texto aqui, por exemplo. A gente participa desse mundo sacerdotal de Jesus Cristo, com a liturgia. Sinais sensíveis é significado. Nós vamos ter depois uma oportunidade de explicar ainda com mais detalhes isso daí. Mas não é um simples sinal que não significa nada. É um sinal que significa, é um sinal que realiza. Por exemplo, o derramamento da água, por exemplo, na cabeça de uma criança ou do batizando, é um sinal, mas é um sinal que faz, é um sinal que age, é um sinal que realiza, que tem significado. Da mesma forma, a imposição das mãos e tantos outros sinais que nós vamos estudar nos sacramentos, depois, um por um, significa e realiza essa santificação do homem. Por quê? Porque nós estamos no corpo místico de Cristo. Ele que é a cabeça, nós somos os membros. Por isso, essa liturgia com esses sacramentos, tudo que se faz é obra de Cristo conosco, nós com o Senhor, que é o único liturgo. Então, nós estamos fazendo uma ação sagrada por excelência, que não tem comparação com mais nenhuma outra. E a gente celebra essa liturgia, não só na missa. Às vezes não pode ter esse equívoco, viu? De pensar que a liturgia só acontece na missa, a liturgia da missa. Não, a liturgia de cada sacramento são ações, é uma cerimônia litúrgica, o batismo, o crisma, a confissão, a unção dos enfermos, todos eles, todos os 7. Mas também tem liturgia dos sacramentais, vamos estudar ainda um dia isso. Tem a liturgia diária, a liturgia das horas.
É a igreja que reza com Cristo e é Cristo que reza com a sua igreja até hoje e continuamente, todos os dias. Temos a liturgia e ritos em procissões, em devoções, na oração do terço, nas ações sagradas, na adoração ao Santíssimo. Tudo abarca a liturgia, abraça toda essa obra da igreja, que é o mistério da fé. Parágrafos 1071 e 1072. Vamos ler. A liturgia como fonte de vida. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua igreja. Já vimos isso. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens, por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade. Implica a participação consciente, ativa e frutuosa de todos. 1072. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Ela tem de ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Poderá então produzir seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova, segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço da sua unidade. O que o catecismo nos ensina nessa questão? Que nós estamos em comunhão. A liturgia procede essa comunhão entre Deus e o seu povo que celebra. Então, a liturgia tem que empenhar os fiéis, comprometer os fiéis nessa vida nova de comunidade, porque não adianta a pessoa participar de uma cerimônia sem inserir-se na comunidade eclesial. Não tem sentido. Por isso que para que aconteça essa participação consciente, ativa e frutuosa, nós temos esse parágrafo seguinte aqui, explicando que, de fato, não adianta a pessoa se fazer presente. Lá no rito do casamento, no rito da própria missa. O que adianta ir lá na missa, participar da missa, até comungar, mas não participar da igreja? Por isso que todos estão precisando de uma nova evangelização. É o que trata esse parágrafo 1072. Para que as pessoas tenham essa consciência do valor, da qualidade da liturgia, do seu significado, é preciso que se reatualizem na sua fé, como são as catequeses, que seja precedida por conversão. Se a pessoa não se converter em membro da comunidade eclesial, estar e ser da igreja, se ela for participar de ritos, vai ser apenas um assistente. Assistiu a missa, assistiu um batismo, assistiu uma cerimônia de crisma, por exemplo, mas não se engajou, não faz parte ainda. 1074. Olha aí a força da catequese. Leia comigo. Catequese e liturgia. A liturgia é o ápice para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia que Cristo age em plenitude para a transformação dos homens.
Então, que a gente perceba a importância da catequese estar assim em consonância direta com a celebração do mistério cristão, em todos os sacramentos, sacramentais, devoções, etc, etc. É a fonte, é um lugar privilegiado para o povo de Deus. Toda a ação litúrgica e sacramental acontece nos sacramentos. Principalmente quando diz aqui ápice. O que é ápice? É o cume, é o ponto mais alto. Por exemplo, num triângulo, o ápice é lá em cima. O cume das montanhas é lá em cima. Qual que é o ápice dos sacramentos? A Eucaristia. A Santa Missa, a celebração eucarística é o ápice. Tudo que a igreja faz, todas as ações da igreja, todas as pastorais, todos os movimentos, todas as associações católicas, instituições católicas, tudo é para levar o povo de Deus ao redor da mesa eucarística. Tudo. Pode falar qualquer pastoral. Qual que é o objetivo? É fazer as pessoas irem para a celebração eucarística. É ali o ponto culminante. É onde a pessoa entra em Cristo e Cristo entra nela, pela Eucaristia. Não tem coisa melhor. É o ponto ápice da vida humana. É o momento mais sagrado da vida de uma pessoa. Não existe nada mais importante para uma pessoa, conscientemente, sabendo o que está fazendo, comungar em espécie. Receber Deus dentro do seu corpo, e o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo. É a Santíssima Trindade que mora em você e você mora na Santíssima Trindade. O céu já começa aqui mesmo na face da terra. Olha que beleza que é a gente saber que essa liturgia transforma, você transforma, poderia transformar toda a humanidade, se todos entendessem isso daí. Mas às vezes falta quem anuncia. 1075. A catequese litúrgica tem em vista introduzir no mistério de Cristo, e aí tem uma palavra um pouquinho difícil, né? Mistagogia, procedendo do visível para o invisível, do significante para o significado, dos sacramentos para os mistérios. Tal catequese é da competência dos catecismos locais e regionais. O presente catecismo, que quer estar a serviço da igreja inteira, na diversidade dos seus ritos e de suas culturas, apresenta o que é fundamental e comum a toda a igreja, no tocante à liturgia, como mistério e como celebração. E em seguida, os 7 sacramentos e os sacramentais. Parece um parágrafo um pouquinho complicado, mas veja bem, é o seguinte: mistagogia é uma ação de entrar. A gente poderia usar um pleonasmo, entrar dentro. É um pouco forçado falar assim, mas entrar no mistério, de modo que a catequese, esse ensino da liturgia, para que as pessoas compreendam o que significam esses ritos, porque eles são ritos que realizam, né? Que está aqui do visível para o invisível, o significante para o significado. Um exemplo, a água derramada é o significante, o significado é a ação que essa água faz.
é o que ela realiza, é o que o sacramento faz. Então, a liturgia, a catequese, né, tem essa missão de fazer as pessoas entrarem nesse mistério, nessa compreensão do ato que está realizando. E aí, essa segunda parte aqui desse parágrafo, apenas está dizendo o seguinte: esse catecismo que a gente está estudando não é um catecismo assim popular. Não é por ele que as crianças, os adolescentes, os jovens vão estudar nele, porque ele tem uma linguagem um pouquinho mais elevada. Por isso que nós temos aqui esses vídeos de formação, para a gente ir explicando, na medida do possível, o que cada parágrafo e os seus principais destaques ao longo desses estudos, o que vem a significar. Mas não é para usá-los em encontros catequéticos, por exemplo, né, com crianças, adolescentes, jovens ou mesmo adultos, catequese de adultos. Não, ele é um pouquinho alto. Então, é por isso que cada diocese, diz aqui o documento do concílio, que o catecismo ele tem que ser adaptado para catecismos locais e regionais, se for o caso, para que a linguagem fique mais compreensível do que consta nesses textos que nós estamos estudando. Então, aqui explica que tem essa primeira parte desse estudo que nós estamos começando hoje, sobre liturgia, o que é celebrar, porque se a gente não entender o que é celebrar o mistério cristão, não adianta nada a gente começar a falar aqui do batismo, da crisma, da reconciliação, da Eucaristia, etc., sem a gente entender o significado dessa ação litúrgica, o que vem a ser a liturgia, o que significa mesmo, né, cada rito, para que a gente tenha essa compreensão bem mais clara, bem mais explicada para cada um de nós. Por isso, continuemos firmes, né, nesses estudos, perseverantes, porque nós não estamos perdendo tempo estudando tudo isso. Nós estamos nos aproximando de Deus cada vez mais, quanto mais nós entendermos, né, o sentido de tudo isto, de tudo que Deus quer para nós. Ficar perto de Deus é essencial. Então, fique sempre com Ele, tá? E continue conosco. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.